esta oportunidade e em seguida o meu amado esposo, pastor Luciano. Como eu sempre digo, o nosso pastor vê em nós aquilo que nem nós mesmos enxergamos. Ele enxerga aquilo que o Senhor quer que Ele enxerga em nós, que é o propósito, é o chamado dEle sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer assim em Atos capítulo 2 e verso 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. 41 para finalizar. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Vou repetir novamente. De sorte que foram batizados os que receberam de bom grado a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas, aleluia. Pode se assentar nesta noite glorificando ao nome do Senhor. Esse texto nos diz menção e fala das primeiras convenções que teve após, aleluia, a descida do Espírito Santo no capítulo 2 e no verso 1. O que me chama a atenção é que antes de entrar nesse texto que eu acabei de fazer menção, eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor ministrou no meu coração durante esses dias. Talvez você esteja olhando para mim, pensando e cogitando: não era o pastor Luciano que era para estar ministrando nesta noite? Era. Mas aleluia, provei os céus. Eu estou aqui nesta noite para trazer uma palavra para o teu coração. Eu quero contar para você um pouquinho da história do apóstolo Pedro, antes dele se tornar, aleluia, aquele homem cheio do Espírito Santo em Atos 2. Quem lembra do apóstolo Pedro? Era aquele a qual estava, aleluia, no mar da Galileia pescando. E a Bíblia vai dizer que chega o seu irmão André e vai dizer: ei Pedro, aleluia, encontramos o Messias. O que me chama a atenção nesta palavra é que quando André, o seu irmão, vai dizer: ei Pedro, encontramos o Messias, ele vai dizer: vem ver, aleluia, o Messias. E eu já quero falar para você do primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Quando Jesus dá de cara, aleluia, quando Pedro dá de cara com Jesus, Jesus olha para Pedro e vai, aleluia, a princípio mudar o nome de Pedro, aleluia. Jesus olha para Pedro e vai dizer: ei, o teu nome a partir de hoje será chamado Cefas. O primeiro encontro que Pedro teve com Jesus era Jesus dizendo: no meu primeiro encontro com você, eu estou mudando o teu nome para você entender a dimensão do propósito e da chamada que eu tenho contigo, Pedro. Mas o que me chama a atenção, Pedro não caiu aqui no capítulo 2 de paraquedas, não. Pedro teve uma história. Pedro teve seus altos e baixos para poder viver uma verdadeira convenção e transformação em Jesus. Escuta uma coisa: não é só eu estar dentro da igreja, ou participar de um culto, ou participar de um conjunto, não. O que o Senhor quer de mim e de você é a verdadeira convenção, é a verdadeira transformação, é a verdadeira regeneração, que quer dizer um novo nascimento. É isso que o Senhor quer de nós. E quem era Pedro? Um homem, aleluia, ignorante. Um homem que não media esforços ao ouvir, impulsivo, e falava aquilo que vinha aos seus pensamentos. Mas quando Jesus diz: ei Pedro, a partir de hoje o teu nome será Cefas, era Jesus dizendo: a partir de hoje eu vou começar a trabalhar na tua vida, Pedro. A partir de hoje não será da forma que você pensa que vai ser, não vai ser da forma que você, aleluia, pensou que seria a sua vida. Mas a partir de agora eu estou escrevendo
escrevendo uma nova história. Deixa eu profetizar na tua vida. Estamos em 2026. A partir de agora, o Senhor está escrevendo, o Senhor está escrevendo uma nova história na tua vida. Mas tem um porém. Escuta, quando Jesus fala com Pedro, vai haver um segundo encontro aqui. A Bíblia vai dizer em Mateus, no seu capítulo 4, no versos 18 e 20. Estava Pedro no mar da Galileia juntamente com o seu irmão, para que você possa entender a dimensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Pedro estava fazendo o quê? Pescando. Mas a Bíblia é bem clara a nos dizer que enquanto ele estava pescando, já não foi mais, aleluia, Pedro que foi de encontro a Jesus. Mas a partir daquele momento foi Jesus de encontro a Pedro. Ramandaragaço. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Eu estou indo ao teu encontro hoje. Mas eu estou indo ao teu encontro é por intermédio desta palavra. Jesus chega até Pedro e vai dizer: ei Pedro, aleluia, a partir de hoje eu vos farei pescador de homens. Aleluia. Observe que o segundo encontro com Jesus, com Pedro, é totalmente diferente. O primeiro, o Senhor mudou o seu nome. O segundo encontro, o Senhor mudou a sua rotina. É o Senhor dizendo: eu trabalho em cada fase, em cada etapa na tua vida. Eu estou trabalhando para que você possa entender a dimensão do propósito que eu tenho sobre a tua casa. Talvez você entrou aqui dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar as redes. O Senhor está te dizendo: larga as redes da terra, porque eu vou te dar as redes do Sarabaia, a rede do céu, e tu vai fazer pescar. Oh, Maramandaragas. Porque é isso que o Senhor quer fazer. Pedro, larga tudo. Toda a bagagem, Pedro, a partir de hoje tu vai arrancar e tu vai jogar fora. Eu não quero mais o remo. Eu não quero mais a tua dependência naquilo que o teu pai te ensinou. Não, não, não. Porque a partir de hoje a tua dependência vai estar naquilo que eu vou te orientar, que eu vou te direcionar, eu vou te guiar, para que tu possa viver a promessa que eu estabeleci sobre a tua vida. Sabe o que o céu está te dizendo? Hoje é noite de nós largarmos o que é da terra. Jesus disse: ei Pedro, larga tudo, 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 e não olha para trás. E por que você quer carregar com Jesus aquilo que Ele já disse para você tirar há muito tempo? É o céu dizendo: quando eu falei que é para largar tudo e não olhar para trás, é para largar tudo aquilo que está dentro do teu coração. O Senhor está te dizendo: hoje é noite de domingo para você se esvaziar de si mesmo e se encher da presença, e se arabaçai, e se encher da presença dEle. É da presença de Jesus. Escuta, era Jesus dizendo: ei Pedro, eu te farei a partir de hoje uma promessa. Jesus não disse: tu vai se tornar pescador de homens, aleluia, pela força do teu braço. Mas Jesus disse: eu te farei pescador de homens. Era Jesus dizendo: para tu se tornar um pescador de homens, Pedro, eu vou começar a trabalhar no terceiro encontro sobre a tua vida. E o que é que Jesus vai fazer? Jesus vai moldar o caráter de Pedro. Jesus vai, aleluia, trabalhar nos temperamentos de Pedro. E que temperamento é esse? Ignorância. Não tem, aleluia, humildade para sentar e ouvir. Não pensa antes de falar. É Jesus dizendo: eu quero trabalhar em cada etapa, mas eu quero trabalhar de dentro para fora. É de dentro, de dentro para fora. Para alguém olhar e dizer: é visível a transformação de Pedro. Para alguém olhar e dizer: é visível que aquele homem impossível, Jesus entrou na vida dele e foi para fazer por completo.
Escuta, vamos seguir aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Jesus vai dizer para Pedro: eu vou te fazer pescador de homens. Só que vamos começar agora a trabalhar em cada etapa na sua vida, Pedro. E vamos começar a iniciar, aleluia, a promessa que eu estabeleci sobre a tua vida. Agora, para poder viver a promessa, Pedro, o caminho vai começar a se estreitar. As coisas vão começar a se alinhar com o meu propósito. Pedro está andando com Jesus, contemplando os milagres de Jesus, mas ainda não era totalmente liberto e convertido, porque com aquela boca que era instrumento de Deus, quando ele saía e se distanciava de Jesus, o diabo usava os lábios de Pedro. Mas é o Senhor dizendo: ei, o que eu quero fazer na tua vida é tão grande, tão grande, tão grande. Tem aquelas volturas que precisa ser tratado, Ramandaragaço. Hoje é noite de eu começar a tratar, Pedro, o seu coração. Hoje é noite, Pedro, de eu mexer ali com a tua estrutura. Hoje é noite de eu começar a mexer aonde está sangrando, aonde está doendo, para que você comece a entender que para poder viver o chamado, é como a missionária Chayenne fala, é muito mais dar do que receber, é muito mais fazer para os céus do que eu receber dos céus. É o Senhor dizendo: tu quer viver o chamado? Então se converte de verdade, para poder viver a totalidade da promessa. Temos que ter um encontro genuíno com Jesus. Era Jesus dizendo: Pedro, você passou anos, aleluia, para ser especialista em pesca, para entender de barco, de rede, de remo e das estações. Mas a partir de hoje, Pedro, quem está segurando a tua mão não é o homem. A partir de hoje, Pedro, eu quero te ensinar aquilo que faculdade não ensina. Eu quero te ensinar aquilo que professor não ensina. Eu quero te ensinar aquilo que o teu pai não te ensinou. É o quê? É pescador de homens. É resgatar almas do inferno para o meu reino, Pedro. É para resgatar. Mas escuta, entenda uma coisa. Agora começa o tratamento. Jesus olha para Pedro. Eu posso imaginar: Pedro, eu conheço os teus defeitos, eu conheço aonde precisa ser tratado, mas até aqui no segundo encontro eu te dei a oportunidade, Pedro, de se converter de verdade, de ter um encontro comigo, Pedro. Mas o teu temperamento explosivo, eu preciso te tratar aí, Pedro. Ramandaragaço. A tua ignorância dentro da tua casa, Pedro, porque em casa é ignorante, mas dentro da igreja até saltapeia, fala em língua. O Senhor está dizendo: eu quero tratar aqui para você viver lá o que tu está adquirindo no profetizando. É o Senhor dizendo: eu não quero tratar a carcaça por fora não, Pedro. Eu quero tratar o caráter, porque se eu tratar o caráter, você vai ficar de pé diante das adversidades. Mas foi isso que o Senhor falou comigo. O Senhor disse: ei, filha, quem visse Pedro andando comigo, até vi ali Pedro que anda com Jesus, mas eu sabia o que Pedro guardava na cintura e no coração. Eu sabia as intenções de Pedro e sondava os teus pensamentos. Não era à toa que quando o diabo, aleluia, falou: ei, eu posso ir andar com Pedro, porque o diabo viu alguma legalidade na vida de Pedro. Mas Jesus disse: não, não, porque eu estabeleci uma promessa. Se tu fosse ir andar com ele, ele não vai viver o cumprimento da promessa. Mas Jesus diz: ei, Pedro, eu intercedi pela tua vida, para que a tua fé não desfaleça. É Jesus dizendo: eu estou intercedendo pela tua casa hoje. O diabo disse: não vai chegar no domingo, eu vou matar o céu. Está te dizendo: vai não, porque tem alguém intercedendo pela tua casa. Tem alguém intercedendo pela tua vida. Pedro, eu posso imaginar: mas Jesus, eu ando com o Senhor,
Deixa eu ser mais clara. Eu não falto um culto. Eu estou em todas as orações. Eu faço parte de todos os propósitos. Mas o céu está dizendo: eu sei o que tu tem guardado dentro do teu coração. Ramandaragaço. Eu sei o que precisa ser tratado. Talvez no primeiro dia o Senhor falou de uma forma, no segundo da mesma proporção. Mas os céus me diz, aleluia, e martiriza no meu coração nesta noite. Eu quero tratar, aleluia, de dentro para fora. Porque se eu não tratar aqui dentro, tu vai viver o mesmo ciclo que tu viveu em 2025. Mas se eu tratar em janeiro, vai passar fevereiro, tu está firmado na palavra. Vai passar março, tu está firmado, aramandaragaçu. Tu vai estar firmado na palavra. É o Senhor dizendo, está colocando um basta hoje. Nesse ciclo, aleluia, na tua vida, o Senhor está colocando um basta hoje, para que você possa viver a profundidade. A profundidade. Escuta, mas é Jesus dizendo: ei Pedro, mas eu vou começar a acessar alguns lugares e algumas áreas na tua vida. Sabe por que eu vou começar a acessar algumas áreas na tua vida? Porque é necessário para que você viva as promessas em 2026. Eu vou começar a acessar algumas áreas que talvez você olhe e diz: aí não, Jesus, não toca aí não, porque aqui, aleluia, eu não gosto que toca. Jesus está dizendo: eu não estou pedindo permissão para começar a te moldar de dentro para fora. Aleluia, já imaginou Jesus olhando: ei Pedro, tu vai passar pela moinha, eu vou te tratar. Não, não, não. É Jesus dizendo: ei Pedro, tu está estabelecido uma promessa, e para poder viver pela aleluia, promessa, tem que passar pelo processo, tem que passar pela dor, tem que expor algumas coisas que é um pouco desconfortável, mas tem que ser exposto para poder vir uma cura, uma transformação. Eu nunca vi na Bíblia Jesus, aleluia, curar alguém se não expor o problema e a enfermidade. Quando Jesus chega, aleluia, naquela mulher samaritana na beira do poço, Jesus chega para expor o que estava dentro dela. Jesus chega como quem não quer nada, começa a dialogar com aquela mulher. Mas Jesus diz: ei filha, eu te dou água viva. Ela se interessa pela água, mas Jesus diz: para tu beber desta água que eu estou te oferecendo, vai lá e chama teu marido. É o que é o problema, que precisava ser exposto para ser tratado, que precisava ser exposto para ser curado, que precisava ser exposto para ser cicatrizado. É o Senhor Jesus te dizendo: eu vou expor, não para vergonha, mas é para que o meu nome para que o meu nome seja glorificado. Sabe por que eu vou expor? É por causa da promessa que eu estabeleci na tua vida. Sabe que tem pessoas que entram ano e saem ano e não vivem a promessa, que está que nem Pedro estava antes, dentro da igreja, mas não era convertido de verdade, dentro da igreja, mas não era tratado de verdade. Eu era um Pedro que precisava ser tratado, e o Senhor diz: ei, eu vou começar pela raiz. Porque se eu tratar a raiz, quando crescer, a base vai sustentar pela verdade. E o céu está te dizendo: até quando? Eu vou falar aquilo que o Senhor está dizendo no meu coração. Até quando nós vamos estar dentro da igreja como Naamã? Estou dentro da igreja, estou fardado. Mas o céu está te dizendo: mas quando chega em casa, tem que tirar a armadura. E aí? Mas quando chega em casa, tu tem que tirar a armadura. E a lepra?
A lepra começou pequenininha e Naamã nem uma ferida começa grande, não. Mas começou pequenininho e foi se devastando pelo corpo. Porque o pecado é como uma lepra. Começa até pequenininho, mas começa a te consumir por inteiro e amanhã lançar a tua alma no inferno. É o Senhor dizendo: deixa eu tratar enquanto está pequenininho, deixa eu tratar hoje, porque tu não imagina o que o diabo tem preparado. Aramandaragaçu. Tu não imagina aquilo que o diabo tem preparado para a tua vida. Escuta, mas Jesus vai nos ensinar que o temperamento explosivo e precipitado de Pedro vai prejudicar a sua vida. Deixa eu entrar aqui quando Pedro estava no monte Getsemane e Jesus ia ser levado pelos soldados. Pedro estava no Getsemane e os soldados iam prender Jesus. Pedro pega a espada da cintura da bainha e fere e corta a orelha de Malco. Tu está entendendo? Uma pessoa que não é tratada, convertida, liberta, fere quem está do lado. Uma pessoa que não é tratada, não estou falando de longe não. Quando nós não somos tratados e convertidos na presença do Senhor, nós agimos por impulso. Aquela pessoa que age sem orar e age precipitadamente como Pedro agiu, pega a espada, corta a orelha de Malco. Escuta uma coisa, Jesus permitiu Pedro expor a espada na cintura, porque já estava encravada no seu coração. Mas Jesus está dizendo: eu não vou mandar você arrancar. Porque se Jesus dissesse: ei Pedro, tu anda comigo, e eu não aceito nenhum dos meus discípulos andar armado, Pedro. Mas se Jesus tivesse falado para Pedro, Pedro iria tirar a faca, não porque ele queria tirar, mas porque Jesus mandou. Jesus está dizendo: ei, pecado nós não tira, aleluia, porque fulano e ciclano mandou, porque está encravado aqui. É o Senhor dizendo: tu tira com as tuas próprias mãos. Você arranca e diz: eu não aceito o pecado, eu não aceito a prostituição, eu não aceito a rabaçai, eu não aceito as coisas erradas. É o Senhor dizendo: para começar a tratar o caráter, tu vai ter que arrancar e dizer: Satanás, aqui não, na minha casa Ramandarabaço, Ramandorevaço, ribi decanta Ramandarabaçai. Tu não tem noção de tanto que o meu coração queima sobre este altar. Você não tem noção daquilo que eu estou sentindo aqui. Eu não estou pregando Ramandorevaço aquilo que eu ouvi falar, não. Eu não estou aqui como Jó estava, Senhor. Antes eu só ouvia falar, mas hoje eu estou como Jó. Senhor, antes eu só ouvia, mas hoje eu testifico aquilo que eu vivi na tua presença. Aramandaragaço. E Jesus está falando ao meu e teu coração nesta noite. A minha, tua precipitação vai gerar um desconforto tão grande, vai gerar consequências tão grande, que vai atingir muitas das vezes quem não tem culpa. Escuta, Malco tinha culpa? Não. Ele estava ali, aleluia, acompanhando os soldados. Ele não tinha culpa de nada. Mas a precipitação de Pedro feriu alguém na história que não tinha culpa absolutamente de nada. Cuidado para nós não ferir quem nós amamos de verdade. Cuidado para nós não ferir aquele que um dia estendeu a mão para nós. Mas missionária, não essa era a palavra que eu queria ouvir. Mas o Senhor quer nos ensinar por intermédio da palavra que quem age por precipitação, ele vai viver uma vida frustrada, vai viver num ciclo doentio. O céu está dizendo: põe um basta nisso hoje e começa a viver a totalidade da promessa que eu vou te fazer é pescador de homens. Eu vou te fazer o pregador da palavra. Eu vou te fazer a pregarabasai, a pregadora da palavra do Senhor. Mas missionária, Deus me fez a promessa, mas até agora eu não vivi. Porque tu está vivendo um ciclo vicioso na tua vida.
Tu está vivendo um ciclo doentio, mas o céu está dizendo: rompe hoje essa barreira, rompe hoje essa barreira e começa a viver a promessa que eu estabeleci sobre a tua casa. Começa a viver. Começa a viver. Escuta, a Bíblia vai dizer: Pedro, no monte de Getsemane, expôs algo dentro dele. Mas eu quero focar aqui naquilo que o Senhor ministrou e martirizou no meu coração. Quem lembra de Pedro? A história a qual fala que Jesus diz: ei, alguém que está no nosso meio vai me trair. Pedro se achava o bambambam, ramandaragaço, o forte demais. Olha para Jesus e diz: Senhor, se for possível eu vou preso pelo Senhor. Se for possível, Senhor, eu morro por ti. Mas quando Jesus olha para Pedro, eu vou até imaginar e cogitar. Jesus olha para Pedro e vai dizer: ah, meu filho, mal você sabe que quem vai me trair é você, quem vai me negar é você. Era Jesus dizendo: eu quero tratar também essa área na tua vida, Pedro. Eu quero tratar a sua autoconfiança demais, porque quando eu trato a autoconfiança, tu vai entender que não é pela força do teu braço, mas é pelo poder que há no nome de Jesus. É pelo poder que há no nome de Jesus. É pelo poder que há na palavra de Jesus. Jesus olha para Pedro e vai dizer: ei, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E eu quero fixar aqui. Jesus olha para Pedro e fala que antes que o galo cante, tu me negarás. Quantas vezes nós temos negado Jesus? Quantas vezes nós temos vendido Jesus por tão pouco? Quantas vezes nós temos, aleluia, negado Jesus por coisas tão pequenas e fúteis sobre esta terra? Deixa eu ser mais preciso. Quantas vezes nós negamos Jesus por não orar como deveríamos orar, por não buscar como deveria buscar, por não se entregar como deveríamos se entregar? Quantas vezes no nosso cotidiano nós negamos Jesus? Ei, mas o céu está te dizendo, como Pedro um dia negou e eu dei para ele outra oportunidade, eu estou dando oportunidades nesta noite. Eu estou entregando oportunidade para você agarrar e dizer: eu não nego mais aquele que morreu na cruz pela minha vida. Eu não nego mais esta presença. Porque se não fosse esta presença, nem eu e você aqui estaria. Se não fosse por esta presença, o evangelista Daniel não estava sobre este altar. Se não fosse por esta presença, eu não estaria mais sobre este altar, Amandaragaçu. Mas o Senhor está dizendo aos nossos corações: vamos dar valor a esta presença enquanto há tempo. Priorizamos tantas coisas sobre esta terra, priorizamos o nosso trabalho, priorizamos tantas coisas, mas se esquecemos de priorizar aquele que teve o poder de abrir a porta, esquecemos de priorizar aquele que nos dá mantimento, que dá o vestir, que dá o calçar. Priorizamos tantas coisas, mas não priorizamos mais a presença. Mas a Bíblia é bem clara que pela iniquidade se aumentar, o amor de muitos tem se esfriado pela presença do Senhor. E pelo pecado se multiplicar, o amor de muitos tem se esfriado. Ramandaragaço. Mas os céus está falando aos nossos corações: hoje é noite de eu reacender a chama do primeiro amor. Hoje é noite de eu reacender a chama da intimidade. Hoje é noite de eu começar a tocar e expor o que está dentro, para você poder viver um verdadeiro encontro com esta presença. Hoje é noite, aleluia, do Senhor reacender. Tu lembra há uns anos atrás como tu buscava a presença? Tu lembra como você orava no pé da cama, dizendo: Senhor, eu estou cansado, mas eu não largo a tua presença? Tu lembra
lembra de quando chegava no culto cedo, estava na beira do altar dizendo: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero mais. Tu lembra de quando tu priorizava? Hoje eu trago a memória daquilo que me dá esperança. Hoje o Senhor está nos trazendo a memória. Sabe por quê que o Espírito Santo já não tem mais aquela totalidade de operar como operava? Porque nós estamos tão cheios das coisas da terra, que estamos se esvaziando dia após dia da presença do Senhor. Mas o céu está dizendo aos nossos corações nesta noite: eu estou levantando Pedro. Mas eu estou levantando Pedro. Não foi aquele Pedro que estava na beira, aleluia, do lago. Não. Eu estou levantando Pedro de Atos 2. Isso. Eu estou levantando Pedro de Atos 2. E como é que ele era missionária? Ele era cheio. Ele era cheio da presença de Deus. Tu está entendendo? Que para o Senhor Ele não escolhe capacitados, Ele escolhe e capacita. Pedro talvez olhou e disse: de fato, Senhor, eu não estou, aleluia, pronto para viver aquilo que o Senhor estabeleceu sobre a minha vida. Mas Pedro, eu não estou olhando para você hoje. Hoje, Pedro, tu está precisando, aleluia, se converter, se levantar, se entregar e ter intimidade. Mas amanhã, Pedro, tu vai estar, Pedro, cheio da minha presença. Amanhã, Pedro, tu vai viver o cumprimento da promessa. Tu vai viver o cumprimento da promessa. Tu vai viver aquilo que os céus estabeleceu sobre a tua vida. Tu vai viver. Estamos aqui. Chega, aleluia, onde eu queria chegar nesta noite. Gostaria de estar lendo aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A folha misturou aqui, aleluia. Deixa eu frisar aqui enquanto eu estou lembrando, que a folha aqui misturou tudo. Escuta. Jesus falou para Pedro que ele negaria ele 3 vezes. Mas a Bíblia vai dizer, e é bem clara, que Jesus vai ser levado pelos soldados. Escuta uma coisa. Está Pedro na beira do pátio. Está uma cena tão linda. A fogueira. Tudo parecia estar aparentemente calmo. Jesus está sendo levado para poder ser crucificado. Mas vai se cumprir aquilo que Jesus olhou para Pedro e disse. Isso o Senhor falou fortemente ao meu coração nesta tarde. Quando Jesus falou que Pedro negaria 3 vezes, Pedro não. Pedro está diante de um cenário a qual ele vai negar Jesus por 3 vezes. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus vai olhar para Pedro e Pedro vai se lembrar das palavras de Jesus. Escuta uma coisa. Eu imagino Pedro olhando para Jesus e se lembrando que o Senhor o alertou antes que ele caísse num choro amargamente. Jesus alertou Pedro que antes que ele vivesse esse ciclo na vida dele, teve um alerta de Deus sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer que Pedro chorou amargamente. Mas quando Jesus olha para Pedro, Jesus não olha para Pedro com um olhar de condenação. Jesus olha para Pedro e diz: ei Pedro, eu sabia que tu iria me negar, mas o meu amor por você é maior. O propósito que eu tenho por você é maior. Sabe o que o céu está dizendo? Ei, tu pode até ter caído, pode até ter pecado, pode, mas o céu está te dizendo: Jesus está te olhando hoje para revelar o seu amor pela tua vida, para revelar o seu amor. Mas o que mais quebrou Pedro, quando Jesus olha para ele, aleluia, fixamente, que ele se lembra, o coração de Pedro quebra por dentro. Hoje eu estou vivendo aqui, Pedro. Posso imaginar que eu tive a capacidade de negar quem eu tanto amo.
que eu tive capacidade de fazer aquilo que eu dizia que eu nunca iria fazer. Cuidado. Quando nós falamos, Senhor, eu não vou fazer. Senhor, nunca eu vou voltar para trás. Cuidado. No meio dessa trajetória, eu e meu esposo já vimos pessoas dizer: pastor, eu nunca volto para a lama. De lá eu saí, para lá eu não retorno. Mas uma falta de vigilância voltou a ser pior que era antes. Por uma falta de vigilância voltou a comer as bolotas de porco. É o céu dizendo: é tempo de vigiar, é tempo de cautela, é tempo de vigilância, é tempo de cautela, é terabassai, é tempo de vigilância, é tempo. O Senhor revela o seu amor por Pedro. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Jesus vai para a cruz, já estou concluindo, com Pedro e seus pensamentos. Porque quando Jesus é crucificado, aleluia, Pedro retrocede e volta a pescar. Volta para onde? Para o lugar a qual Jesus já tinha tirado ele. Pedro volta para o mesmo lugar que um dia Jesus foi lá resgatá-lo. Jesus ressuscita e vai fazer o quê? Vai atrás de Pedro. E Pedro está fazendo o quê? Lançando as redes no lugar que Jesus disse que Pedro seria pescador de homem. Jesus marcou o mesmo ambiente que estabeleceu lá atrás uma promessa para Pedro, para reestabelecer novamente e dizer: Pedro, tu até voltou, tu voltou até pescar e lançar rede, não voltou? Mas a partir de hoje, Pedro, eu estou firmando novamente a promessa sobre a tua vida, a promessa sobre a tua casa. Eu estou firmando a promessa novamente sobre a tua vida, Pedro. Quando Jesus volta, Pedro está lá pescando. Escuta, lançando as redes, as próprias redes que um dia Jesus disse: larga tudo, deixa tudo para trás. E Pedro está utilizando aquilo que o Senhor mandou ele jogar fora. Mas quando Jesus vai de encontro a Pedro, é o Senhor dizendo: ei Pedro, eu posso até te ferir, eu posso até te machucar, Pedro, mas eu não perco a tua alma pro diabo. Eu posso até te ferir no meio do processo, mas a tua alma eu não perco pro diabo. É o céu dizendo: pode até ferir, pode até doer, mas a tua alma é do céu. A tua alma é do Senhor. Arrai de raçuribi de cantaramandaragassu. Pode até se afastar, pode até retroceder, pode. Mas Jesus está dizendo: eu estou indo ao teu encontro hoje. Eu estou indo para finalizar o terceiro encontro contigo, Pedro. Porque o primeiro encontro eu mudei o teu nome, no segundo a tua rotina, mas no terceiro, Pedro, tu vai viver o cumprimento da promessa. Mas tem que arrancar. Ramandaragaço. Tem que arrancar hoje. Eu não entendo, aleluia, uma geração de pessoas fracas emocionalmente. Eu não entendo uma geração de pessoas que não tem mais a estrutura emocional de firmar a palavra em Cristo. Pedro retrocede e volta e Jesus vai atrás. Mas escuta uma coisa, porque Pedro estava firmado numa promessa, mas o céu está dizendo: eu já dei uma oportunidade, eu já dei a segunda, eu já dei a terceira, eu até já fui atrás, mas te prepara que talvez não pode ter mais oportunidade. Possa ser que não tenha mais oportunidade. Jesus vai. O cenário que eles estão vivendo ali, Pedro está pescando. Qual foi o cenário que Pedro negou Jesus? A fogueira, no pátio. Jesus está lá na fogueira, preparando todo um cenário
de restituição e de restauração na vida de Pedro. Quando Jesus encontra Pedro, ou Pedro vai de encontro a Jesus, o que me chama a atenção, aleluia, é que Jesus olha para Pedro. E eu posso imaginar Pedro relembrando a cena que um dia ele negou Jesus. E eu tenho que falar isso que o Senhor está, aleluia, falando ao meu coração nesta noite. O diabo já tinha carimbado e decretado a derrota de Pedro. Preparou até o cenário, o ambiente que Pedro estava. Mas Jesus disse: ei, Satanás, tu até preparou o cenário, tu até arquitetou tudo, mas para tu saber que tudo eu estou no controle, eu estou preparando o mesmo cenário, estou preparando a mesma fogueira, tu está entendendo? Estou preparando o mesmo ambiente, estou preparando tudo, porque aonde foi morte e foi vergonha, vai ter honra, vai ter honra. Arabancho ribide canta ravasai, arabacancho ramando revasso. Minha filha, o mesmo cenário que o diabo decretou, a tua morte espiritual, Jesus está dizendo: eu estou indo ao teu encontro hoje. Eu estou indo ao teu encontro hoje. O mesmo cenário que o diabo disse: eu vou matar, vou destruir, o céu está dizendo: eu estou preparando o cenário e vai ser hoje. Eu estou preparando o ambiente e vai ser hoje. O diabo olhou e disse: eu vou acabar com o ministério dele. Jesus está dizendo: eu marquei já o ambiente, eu já marquei o recinto, eu já marquei o horário, eu já marquei o lugar, para o diabo saber que ele arquiteta e projeta, mas quem libera a palavra não é o homem, e quem é missionária é o céu. O céu está liberando a palavra hoje para a tua vida. Levanta a mão, deixa eu profetizar na tua vida nesta noite. Que hoje eu estou sem voz e quase surda para completar. Deixa eu profetizar. O diabo decretou sobre a tua vida no ano 2025 a tua falência, Ramandaragaço, e a tua morte espiritual. Mas o céu está dizendo e ordenando nesta noite: eu estou preparando um cenário de honra em 2026. Estou preparando um cenário de honra em 2026. Eu estou preparando um cenário de honra. Se tu crê nesta noite, eu estou preparando o cenário, e vai ser honra na tua casa, honra na tua vida, honra no teu casamento, honra no teu ministério, honra sobre a tua vida financeira. É honra, é honra, é honra, é honra, é honra. Ramandaravaço. Escuta, vamos concluir. O cenário está exposto. Jesus chama Pedro: ei Pedro, tu me amas? Eu imagino Pedro indo lá atrás, de quando ele negou Jesus, de quando ele andava com Jesus e fazia tudo aquilo que desagradava o mestre, das coisas que estavam ocultas. Jesus olha para Pedro: Pedro, tu me amas? Ramandaravaço. Segundo me amas, era Jesus dizendo: Pedro, eu estou apagando hoje todo o teu passado. Pedro, eu estou apagando hoje da tua vida, Pedro, tudo aquilo que um dia te causou dor. Porque para poder se tornar um apacentador de ovelhas, para poder se tornar um pescador de homens, Pedro, tu tem que primeiro amar, aleluia, a Cristo acima de qualquer coisa. Para poder, Pedro, cuidar do meu rebanho,
tu tem que ser tratado, liberto, curado, levantado, e tem que ser cheio e me amar acima de qualquer coisa, Pedro. Eu imagino Pedro olhando, o evangelista Daniel, todo aquele cenário, Jesus falando com ele, Pedro olhando, mas Jesus olha pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Pedro não tinha estudo, Pedro era indouto, Pedro não estudou na melhor faculdade, Pedro nunca teve uma professora para poder ensiná-lo. Mas Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho, Pedro. Talvez alguém olhou e disse: Pedro não tem capacidade, Pedro não sabe nem falar, Pedro não sabe nem se expressar. E quem disse que Pedro precisa falar? Ele só abre a boca e Deus usa. Ele só abre a boca e Deus fala. Ele só abre a boca e Deus se manifesta. Ele só abre a boca e Deus capacita. Ele só abre a boca e Deus enche, 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 enche. Pedro, tu só abre a boca e eu vou te domar no poder. Pedro, tu só abre a boca quando eu abrir a minha palavra e eu vou te usar, Pedro. Tu só abre a boca e a minha glória, a minha glória, a minha glória se manifesta. A minha glória se manifesta. Talvez alguém olhou e disse: Pedro, tu não tem nem capacidade, Pedro, de estar aí. Mas o poder do encontro tem poder de colocar aquele que um dia estava caído a se assentar em lugares que talvez nunca imaginou. Porque o poder do encontro é transformador. O poder do encontro ainda levanta quem está caído. Me prova, sim, Maria Madalena está possuída por 7 demônios, mas o poder do encontro, Jesus e Maria Madalena e Jesus, o poder do encontro transformou a história daquela mulher. Quem lembra do cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O poder do encontro. Quem lembra, aleluia, de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, dizendo: eu vou matar o povo, eu vou acabar com o povo. Mas o poder do encontro pegou quem estava lá em cima e fez descer para baixo. O poder do encontro tem o poder de fazer aquilo que eu não posso, aquilo que tu não pode, aquilo que não podemos. Porque o poder do encontro é transformado. Missionária, eu não sou transformada, porque até hoje tu não teve um encontro verdadeiro com esta palavra. Porque se tu tiver o poder, eu nunca vi ter um encontro com Jesus e não ser transformado. Porque tem pessoas que Jesus está ali: ei, eu quero fazer. Quem lembra do homem do tanque de Betesda? Está lá, se eu não me engano, 38 anos. Jesus chega e fala: ei, o que queres que eu te faça? O que eu posso fazer por você? E ele já vem com outra história: mas Senhor, não tem um que quando as águas são agitadas me coloque dentro do tanque. Jesus, a própria cura, está diante dos olhos dele, e ele está preocupado com o movimento que está acontecendo.
Jesus está aqui, diante dos nossos olhos, dizendo: eu tenho o poder de transformar a tua vida por esta palavra. Eu tenho o poder de mudar a tua história por esta palavra. Mas tem alguém aqui nesta noite que está vendo: será se a missionária vai passar uma revelação? Será se a missionária vai, aleluia, me passar uma profecia? Tu quer uma profecia? Está aqui a palavra. Tu quer uma profecia? Está aqui a palavra. A maior profecia escrita é a palavra de Deus. A maior profecia é a palavra, é palavra, é palavra. E a MPV mergulha na palavra. Talvez alguém olhou e disse: e essa filhote do pastor Luciano? Sou mesmo. Eu aprendi com ele. Eu aprendi dentro da minha casa o que era ser firmado na palavra, porque teve alguém que me ensinou e está me instruindo até hoje. Ele me ensinou que esta palavra e o poder do encontro tem poder, amandorevaço, de fazer aquilo, aleluia, que ninguém nesta terra tem o poder de fazer. Mas esta palavra está entrando aonde nós não temos capacidade. Esta palavra, enquanto tu está aqui nesta noite, esta palavra está entrando lá na boca de fumo. Enquanto tu está aqui nesta noite, esta palavra está entrando lá dentro do boteco, para poder libertar quem está lá dentro. Por causa da palavra, Jesus está entrando lá na prisão, para poder entrar. É o Senhor dizendo: o poder da palavra. Tu está aqui, Ele entra lá. Tu está aqui, Ele faz lá. Tu está aqui, livramento acontece. Livramento acontece lá. Tu está aqui. E o Senhor está fazendo. Escuta, eu entrei em Atos capítulo 2 e verso 37. Escuta, aquele mesmo que um dia negou Jesus, aquele mesmo que um dia, aleluia, andou com Jesus, mas não era convertido porque não era tratado o seu caráter. Mas no dia que ele teve o encontro com Jesus, a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos como estamos aqui nesta noite. E a Bíblia vai dizer que ouviu um som do céu como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Escute o que eu estou lhe dizendo nesta noite: encheu toda a casa. Não foi de bagunça, não foi de coisa errada, mas a casa está sendo cheia, mas é da presença de Deus. E quem está lá junto com 120? Pedro está junto com os 120 sobre aquele lugar. E a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo desce, todos estão sendo cheios, porque estavam no seu propósito. Estava cheio porque todos estavam no seu propósito. Capítulo 37, verso 37 do capítulo 2. Aquele que um dia foi cheio, no seu capítulo 2, está pregando a palavra. Quem era esse? Pedro. E quando Pedro abre os seus lábios para poder pregar, ele está pregando a palavra do Senhor.
Mas o povo que estava ouvindo, aleluia, meu amado esposo, pastor Luciano, todos que estavam ouvindo, estavam com o coração de bom grado, para receber aquilo que vinha do céu, estava sendo liberado para o povo. O povo, Pedro está pegando e dizendo: arrependei-vos, e pregando sobre a crucificação. Mas o povo estava tão sedento, que estava com o coração aberto para poder receber. Mas Pedro não entendia, naquele discurso a qual ele pregava, que Jesus naquele momento estava cumprindo a promessa que foi estabelecida sobre a vida dele. Está Pedro pregando e está lançando a rede. Está Pedro pregando e está lançando a rede. Está Pedro pregando, vê se você entendeu. Está Pedro pregando e está lançando a rede. Pedro está pregando e a rede está sendo lançada. E o que é isso? A promessa está se cumprindo. Se coloque de pé nesta noite. E a promessa está se cumprindo. Só que como Pedro não esperava,